Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 7. O texto é bem conhecido, e depois da leitura do texto, eu quero que vocês mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos nos reportar a alguns versículos aqui do texto, e é necessário que vocês entendam a mensagem e saiam daqui nessa noite entendendo o que foi falado, o que foi comunicado. A palavra comunicar, ela vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Então, quando nós falamos alguma coisa, nós temos que tornar comum às pessoas que nos ouvem. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículos 36 até o versículo de número 50, diz-nos a palavra de Deus. O título que foi colocado aqui pelos estudiosos, pelos tradutores, pelos compiladores, é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A partir do versículo 36, nos diz assim a palavra de Deus: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás nos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me desse água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Meus amados irmãos, esse texto, ele está incluído no 2º ano do ministério de Jesus. O ministério de Cristo na terra durou cerca de 3 anos. O primeiro ano é chamado o ano da inauguração. O segundo ano, o ano da popularidade. E o terceiro ano, o ano da oposição. Esse fato ocorreu no 2º ano, que é o ano da popularidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta mulher aqui de Lucas capítulo de número 7 não é a mesma mulher do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 12, porque lá há um fato similar, de uma mulher que ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. O fato de João 12 ocorreu mais ou menos um ano depois. Aliás, João 12 está nos últimos dias do ministério de Cristo na terra. Mas com base nesse texto que nós lemos aqui, o qual eu lhes pedi que mantivessem as Bíblias abertas, eu quero ministrar para vocês aqui nessa noite, tornar comum 5 lições
preciosíssimas que o Evangelho de Cristo nos traz, o verdadeiro Evangelho de Cristo. O texto é fácil de entender. A Bíblia diz aqui que um homem chamado Simão, ele era um doutor da lei. Alguns dizem que era na cidade de Naim, embora o texto não diga, porque o contexto imediato anterior tem o milagre de Jesus na cidade de Naim. Esse homem, ele soube que Jesus era popular, que onde Jesus estava havia muita gente, doutor Felipe. Onde Jesus estava havia multidão. O seu discurso era notório, era eloquente, ele chamava a atenção. Jesus estava ficando famoso. E esse homem, certamente, pelo contexto, podemos entender que ele queria também fazer parte dessa popularidade de Jesus na cidade onde ele morava. O que ele faz? Ele tinha condições, ele convida Jesus para um banquete na sua casa. A Bíblia não diz se era um almoço, se era um jantar, mas ele convidou Jesus. E Jesus atendeu o convite do fariseu, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele atende o pecador, mas também atende o fariseu. Ele se assenta e entra na casa de Zaqueu, o rejeitado, o publicano, desprezado na cidade de Jericó, mas também ele entra na casa de um fariseu. Aliás, Jesus era conhecido e até mal falado algumas vezes, porque ele recebia pecadores, comia com pecadores, dava atenção aos pecadores. E lá nessa cidade havia uma mulher que sabia disso, uma certa mulher pecadora, sabendo, ela soube que Jesus estava na sua cidade. O que ela fez? Preparou um vaso de alabastro com unguento, e ela se propôs a ir ter com Jesus, a buscar a Cristo. Esse vaso de alabastro, irmãos, o alabastro não é o conteúdo do vaso, é o material do vaso. Que o alabastro era um gesso finíssimo, de alto valor, que eram feitos vasos. E o unguento que estava dentro também era preciosíssimo, era caríssimo. Esse vaso, alguém canta que nós temos que quebrar o vaso, né? Para derramar aos pés de Cristo. Mas na verdade não é o vaso que você quebrava. Ele tinha um gargalo assim, de maior proporção. E quando iam se usar o unguento, eles quebravam o gargalo. Senão, se vocês quebrassem o vaso inteiro, ele perdia o unguento. Não é verdade? E aqui eu entendo e aprendo a primeira lição do texto aqui. A nossa busca por Cristo não deve ser motivada por aquilo que queremos receber dele, mas por aquilo que nós podemos oferecer para ele. Porque muitas vezes nós ouvimos e falamos sem má fé, na verdade. Hoje eu vou buscar minha bênção, hoje eu vou atrás do meu milagre, hoje Jesus tem que me tocar, hoje eu encontro Jesus e ele tem que falar comigo hoje. Não é assim? Mas essa mulher não. Hoje eu vou me encontrar com Jesus, mas eu vou oferecer algo para ele, eu vou levar algo para ele. O grande engano que nós temos, irmãos, que é resultado da nossa prepotência, ganância, o orgulho, é nós acharmos que somos merecedores das bênçãos de Deus. Não, o Senhor tem que me abençoar esse ano. Esse mês de junho que vai entrar, maio foi muito ruim, o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. E o que nós temos feito para Ele? O que nós temos oferecido para Cristo? A nossa busca por Cristo não deve ser motivada naquilo que nós queremos receber dEle, mas naquilo que nós podemos oferecer para Ele. O que você pode oferecer para Cristo nessa noite? O que você tem a oferecer para Cristo nessa noite? Ah, pastor, eu não tenho um vaso de alabastro de gesso importado com unguento caríssimo para oferecer para Cristo. Mas Jesus não está interessado no quantum daquilo que você pode oferecer, mas Ele está interessado na tua motivação em oferecer algo para Ele.
Quem sabe você chegou aqui nessa noite e fala: eu não tenho nada, só tenho falha, só tenho pecado, só tenho deslizes, só tenho enganos, a minha vida está uma tragédia, tudo está dando errado. Mas o Senhor quer que você deixe tudo isso aos pés dele nessa noite, porque Ele quer fazer algo em prol da sua vida. Hoje eu quero ir ao culto porque eu quero que Jesus me toque. Jesus pode te tocar? Pode. Mas primeiramente Ele quer que você o toque. Aquela mulher, irmãos, ela saiu com esse propósito: hoje eu vou tocar Jesus. Por que eu entendo assim? Porque ela preparou o vaso, soltou seus cabelos, que era algo indecoroso daquela cultura. As mulheres saírem nas ruas ou entrar no ambiente com o cabelo solto era indecoroso, era vergonhoso. Mas ela estava no mesmo propósito daquela mulher do fluxo de sangue. Vocês se lembram? Se tão somente eu o tocar. É diferente, pastor Armando. Mais importante que Ele nos toque é nós o tocarmos. Ela sabia que Ele estava na casa, no ambiente, e ela se propôs: hoje eu toco Jesus. Eu sinto e sei, e você também sabe, que Jesus está nesta casa, porque é cumprimento da sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no presente, no meio deles. Então Jesus está aqui. Você chegou disposto a tocá-lo aqui nessa noite? Aleluias, glórias a Deus. Segunda lição do texto está nos versículos 38 e 39. E ela chega lá, irmãos. Ela entra na casa, no lugar do banquete, por detrás de Jesus. Por detrás, veja no texto aí, na tua Bíblia, se quiser conferir, né? Porque o costume, os jovens lá, os adolescentes da nossa sala do curso médio lá, lembra que nós estudamos sobre isso? As casas dos ricos tinham um divã ou uma mesa baixa, e tinha alguns assentos às vezes, né? Mas aqueles que não tinham condições, eles colocavam um tapete no chão, colocavam alimento lá, e as pessoas de lado sobre o alimento, sobre a mesa. E você percebe aqui no texto, algumas traduções falam isso, que ele tomou o lugar à mesa, mas não era uma cadeira igual essa aqui. Mas o que importa é que a mulher pegou o vaso de unguento, e ela veio por detrás. A Bíblia fala claramente, na minha Bíblia está assim, na tua está assim também? Olha lá o texto. Estando por detrás, o que ela fez? Ela chega, irmãos, vai aos pés de Cristo. Aí alguém me pergunta: mas como que ela entrou no ambiente sem ser convidada? Podia entrar no ambiente sem ser convidado, quando havia esses jantares, esses banquetes, era a cultura deles. Você podia entrar e passar, ficar ali, né? Observar, porque para aquele que oferecia o banquete, era até status. Poxa, quanta gente lá na casa do Dr. Simões, viu? Ele deu um banquete para Jesus lá, e está cheio de gente lá na casa dele. Mas você não podia tomar lugar à mesa, se assentar entre eles lá, porque você não era convidado. Você tinha que ficar no seu canto, né? Quietinho lá, observando. Mas no lugar que Jesus está, irmãos, é impossível, né? Ficar quietinho, na verdade. Só observando. E aquela mulher, ela não se aguentou. Ela vem por detrás de Cristo, porque ela não estava preocupada em tomar lugar à mesa. Ela estava preocupada em estar aos pés de Jesus. A segunda lição do texto é esta: é melhor estar aos pés de Cristo com sinceridade, que a mesa do fariseu, cheio de preconceitos. É melhor estar aos pés de Cristo com sinceridade, do que assentados no status da mesa do doutor da lei, né? Da teoria, muito bom, mas cheio de preconceitos. Por que, pastor, cheio de preconceito? Porque a Bíblia diz aí no versículo 39, irmãos, que quando o fariseu que tinha convidado a Jesus viu isto, ficou escandalizado, né? E ele disse consigo mesmo: se esse fosse o profeta, saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque ela é uma pecadora. Você prefere estar aos pés de Cristo ou estar à mesa do fariseu? Será que nós temos preferido estar no status da sociedade?
ou estamos aos pés de Cristo, chorando, adorando, derramando a nossa vida. Isso ela fazia, irmãos, incessantemente. O que ela fazia, a Bíblia diz que ela chorava. O que é regar? Quem tem horta na casa, o que é regar? Só molhar um pouquinho lá? Ela chorava copiosamente aos pés de Jesus. Ela chorava, aí ela enxugava com seus próprios cabelos, aí ela beijava os pés de Jesus, e depois ela ungia com um unguento preciosíssimo, e o jantar correndo. Eu acho interessante, irmãos, que imagine um escândalo para aquelas pessoas que estavam à mesa, né? Convidados do doutor Simão. Só que ela não estava preocupada com estar na mesa, ela estava preocupada em estar aos pés de Jesus. Ela não estava preocupada com o que iam falar dela, porque aqui o texto, né? Até hoje chama ela de mulher pecadora. Lucas registrou aqui, uma mulher pecadora, não tem nem nome. Mas não importa o que a sociedade a rotulava, falava dela, que ela era pecadora. Uns dizem que ela era prostituta, outros dizem tanta coisa dela. Mas o que importa era chegar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus alguma coisa pode acontecer de mudança na nossa vida. Quantos querem estar aos pés de Jesus aqui nessa noite? Levante a sua mão, quero ver. Aos pés de Jesus, irmãos, é o melhor lugar onde você pode chegar e estar. Aos pés de Jesus há abrigo, há segurança, há ensino, há conforto. Você vai ver daqui a pouquinho. E ela estava chorando, não parava de chorar, não parava de enxugar, não parava de beijar os pés de Jesus, e não parava de ungir os pés de Jesus. Jesus estava de costas para ela, Jesus não estava olhando para ela. Aquela mulher não estava preocupada com o status do lugar. Mais uma vez, ela não foi buscar nada, ela foi oferecer. E aquele homem, irmãos, cheio de preconceitos, ele fala consigo mesmo: se esse Jesus que eu convidei, esse rabi, esse mestre, ele fosse de fato um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Não é assim que as pessoas olham para nós? Julgam para o nosso passado? Elas não estão nem, né, pastor Oswaldo? Se você está vindo aos pés de Cristo, elas querem saber o que você fazia. Não é isso? Errava, falhava, pecava, e agora está indo lá na igreja. Mas só que a Bíblia fala o seguinte, em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se faz novo quando nós escolhemos vir aos pés de Cristo, pastor Armando. O passado ficou lá para trás, as pessoas se lembram da sociedade, mas a Bíblia diz, pastor irmão Ramon, que o Senhor Deus, Ele lança no mar do esquecimento. E alguns pregadores dizem o seguinte, e colocam uma placa lá: proibido pescar. Isso é coisa de pregador, né? Para dar aquele impacto, né? Os homens não esquecem, mas o nosso Deus, Ele nos perdoa. Ele está olhando para nós, para a nossa atitude. Não se preocupe, irmãos, em estar nas mesas dos banquetes, né, dos doutores, mas se preocupe em estar aos pés de Jesus. É o melhor lugar, né, pastor? Poderíamos dizer vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Aí, meus amados irmãos, aquele homem da lei, né, o doutor fariseu Simão, ele pensou consigo mesmo, não falou nada, né? Ele só julgou Jesus também, julgou a mulher e julgou até o próprio Jesus. Quem sabe ele tenha pensado também assim, né? Errei no convite, porque dizem que ele é mestre, ele sabe de tudo, mas se fosse mesmo, né? Se ele fosse, saberia quem é essa mulher que veio atrapalhar o meu banquete aqui, né? E o jantar correndo, pastor irmão. Imagina a cena, né? A comida sendo servida e o ambiente sendo impregnado por aquele perfume valioso. Você consegue imaginar a cena? Não estava incomodando para aqueles que não sabiam do que Jesus podia fazer ali? Politicamente incorreto, na verdade. Mas quando aquele homem pensou aquilo, o silêncio ali do ambiente, né? Podemos entender assim, foi quebrado, porque estava tudo em silêncio. Só o choro da mulher. Certamente se ouvia ali o soluço do choro dela. Todos olhando para ela, julgando. E de repente Jesus fala: Simão,
no versículo 40. Simão, eu tenho uma coisa para falar para você. Agora olha a hipocrisia do fariseu, irmãos. Ele disse: fala, mestre. Aquele que ele havia acabado de julgar também, né? Se fosse mestre mesmo, né? Fala, mestre. Quem sabe Simão pensou assim, irmãos: agora Jesus vai elogiar o cardápio, né? Jesus vai, ainda bem que vai dar uma solução para esse problemão que nós temos aqui agora com essa mulher. Vai expulsar essa mulher daqui certamente. E Jesus conta a parábola. Olha, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e outro devia 500 denários. Ambos não tinham como pagar. E aí o credor chamou a ambos e falou o seguinte: não precisa pagar mais nada não, estão perdoados. A pergunta aqui, Simão, para você é a seguinte: qual dos 2 devedores vai amar mais o credor? Qual dos 2 devedores vai ser mais grato ao credor? Aí Simão responde o seguinte: para mim é aquele que foi mais perdoado. É assim que está aí na tua Bíblia, no texto? E o que Jesus fala para Simão? Certa resposta, julgasse bem. Julgasse bem, parabéns, Simão, julgou certo. Aqui, irmãos, eu entendo aqui uma lição. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Do versículo 40 ao 43, pastor Oswaldo, é o seguinte: socializar com Cristo e falar a verdade não significam relacionar-se com Cristo em verdade. Socializar com Cristo e falar a verdade não significa, meninas, relacionar-se com Cristo em verdade. Porque o homem deu um banquete para Jesus, convidou Jesus, conversou com Jesus, respondeu certinho a pergunta de Jesus, mas ele estava cheio de preconceitos, julgando a mulher, julgando Jesus, cheio de autojustiça. Vamos ver daqui a pouquinho, né? Tipo assim, eu sou o cara mesmo, eu tenho condições de dar um banquete para Jesus, eu tenho condições de socializar, eu tenho condições de fazer um evento aqui, gospel na cidade de Naim, se fosse essa cidade, e chamaram o mestre mais famoso aí. Mas isso não tem nada a ver, irmãos. Você pode vir ao culto, cantar com a banda no teu departamento, observar aqui tudo que está acontecendo e sair daqui da mesma maneira. Você veio apenas socializar porque alguém te convidou e você achou chato desprezar o convite. Mas o mais importante não é você vir aqui, é você se relacionar com Cristo, ter mudança de vida, mudança de atitude, começar a ver as coisas com os olhos espirituais e pedir para Deus: Deus, fala comigo nessa noite, eu quero ouvir a tua voz, eu quero mudar de vida. Isso é relacionar-se com Cristo, obedecer a Cristo. Mas eu não posso, nenhum de nós teríamos condições aqui de vivermos em santidade e justiça, se não fosse pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta socializar e não se relacionar com Cristo. E aí quando aquele homem recebe a palavra de Cristo, a partir do versículos 44 e 47, somente aqui que Jesus voltou-se para a mulher. Por quê? Porque ele estava de costa, e ela ali chorando, regando os pés de Jesus copiosamente, enxugando com os cabelos, depois beijava, depois ungia, depois chorava, depois enxugava, depois beijava, depois ungia, depois chorava de novo, depois enxugava de novo, depois beijava os pés de Jesus, e depois ungia os pés de Jesus. Versículos 44 ao 47, a Bíblia diz aqui: então voltando-se para a mulher, falou para Simão. Olha aí, irmão Francino e irmão Vicente, olha o texto, olha o detalhe do texto aí, ó. Vês tu esta mulher, Simão? Em outras palavras, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés, mas esta mulher regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. 45, você não me deste ósculo. O que é ósculo? Beijo. O costume naquela cultura, quando recebia algum convidado, os pés estavam empoeirados, né? Trazer água para os seus pés aqui, vamos lavar os seus pés, é bem-vindo na minha casa. Dava um beijo na testa. Você não fez nada disso, Simão. Mas esta mulher, desde que eu entrei, ela tem lavado os meus pés com as lágrimas. Desde que eu entrei, você não me deu um beijo
não me respeitou como profeta e mestre, como você está dizendo que eu sou mestre, mas essa mulher que está beijando os meus pés, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, nem que fosse um óleo simples, né? Mas essa mulher ungiu os meus pés com unguento. Aqui eu entendo, irmãos, é a primeira quarta lição, e já foi falado aqui nessa noite. O silêncio de Cristo não significa que Ele não saiba o quanto nós o amamos. O silêncio de Cristo não significa que Ele não saiba o quanto nós o amamos. Porque Simão respondeu a pergunta da forma correta. Jesus elogiou Simão, né? Falou a verdade, aquele que devia mais. Mas olha o que Jesus fala aqui da mulher para Simão: eu fiz tudo isso, Simão, não me desse águas, não me beijasse, não me ungisse a cabeça. Por isso eu te digo, versículo 47, eu te digo, Jesus estava falando com Simão ainda, que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Eu te digo que os seus muitos pecados, os pecados da mulher, lhe são perdoados, Simão. Sabe por quê? Porque ela ama mais. Ela foi mais perdoada. Qual que é o tamanho do seu amor por Jesus aqui nessa noite? O quanto você foi perdoado por Ele? Pouquinho ou bastantão? O certo é, irmãos, que a nossa dívida era caríssima de todos nós. Nós estávamos irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. E o salmista fala: se alguém fosse tentar pagar o resgate da nossa alma, todos os seus recursos se esgotariam, Tato, porque é caríssimo o valor da nossa alma. Mas o Senhor Jesus nos resgatou com o seu sangue. Foi falado aqui nessa noite. O quanto você pode amá-lo? Eu acho interessante, irmão Adolfo, que às vezes, né, a gente critica o pregador e fala assim: esse pregador fica mandando levantar a mão, esse pregador fica falando para a gente glorificar a Deus, não aguento mais isso. Aí você vê lá um jogo, vê lá um show, as pessoas pulando, aplaudindo, ninguém precisa falar nada, pastor Orlando. Pula a noite toda, levante a mão, dá gritos e brados. Mas o que nós estamos oferecendo a Cristo, pelo muito que Ele nos perdoou? Ah, pastor, mas eu gostaria até de oferecer, mas Jesus está em silêncio. Mas é quando Ele está em silêncio que Ele trabalha, não é isso? Foi cantado aqui agora há pouco, as meninas cantaram? O silêncio de Cristo na tua vida, irmãos, você precisa de uma resposta, né? Não significa que Ele não está trabalhando, já foi falado aqui nessa noite. E não significa que Ele não saiba o quanto você o ama. Ele sabe o quanto você o ama, mesmo que as pessoas não saibam, Ele sabe. Lá no anonimato, né? Lá longe dos holofotes, lá escondidinho de todo mundo, às vezes você está lá louvando a Deus, adorando a Deus, e você fala para Ele: ó Senhor, como eu te amo, e sou grato pela tua salvação na minha vida, porque era para eu ter morrido já. Ele sabe, pastor Armando, de todas as coisas, ainda que Ele esteja em silêncio. Jesus fala tudo isso para Simão, e depois é que Ele se volta para a mulher. E dos versículos 48 ao 50 Ele fala assim, ó: então Jesus disse à mulher, agora está acabando o texto, somente aqui. E aqui eu aprendo a última lição, que as bênçãos do Evangelho, irmãos, sempre irão suplantar os privilégios terrenos, porque elas são eternas. As bênçãos do Evangelho que você pode receber de Cristo sempre irão suplantar os privilégios terrenos, porque elas são eternas. Às vezes a gente está na casa de alguém importante, né? Comendo uma boa comida, mas as bênçãos espirituais são mais importantes para nós. E aqui Jesus fala para aquela mulher assim, ó, versículo 48. Então Jesus disse à mulher, só aqui Ele fala com a mulher: os teus pecados te são perdoados. Existe bênção melhor e maior do que ter os pecados perdoados? Alguém pode me apontar? Não, existe uma bênção aí, material, financeira, muito melhor do que ter o pecado perdoado. É melhor? A primeira bênção que ela recebe aqui é o perdão dos seus pecados.
Jesus não estava interessado, pastor Sérgio, em saber o porquê ela era chamada pecadora. Mas Jesus estava interessado em falar: hoje eu perdoo os teus pecados. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: hoje é o dia que eu perdoo todos os teus pecados. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: a partir de hoje a história muda. A partir de hoje vai ser escrita uma nova história para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em todos os aspectos, Jesus não está interessado. As bênçãos do Evangelho de Cristo sempre irão ser melhores, porque elas são eternas e os privilégios terrenos são passageiros. Jesus continua falando para a mulher, e olha os críticos aqui, né, que estavam à mesa, né? Estavam criticando ainda. Nem com a história tinham aprendido, né? Quem é esse que até perdoa pecados? E daí Jesus falou para a mulher: a tua fé te salvou. A segunda bênção que Jesus quer dar para nós aqui nessa noite, para alguém, é a salvação da sua alma. Primeiro o perdão dos pecados, depois a salvação da sua alma. Se você tiver fé que Ele pode te salvar. E a terceira e última bênção espiritual que ela recebe aqui, e eu imagino aqui, pastor Oswaldo, que aquela mulher já estava saindo, né? Porque Jesus já havia falado com ela, e Jesus fala para ela assim: ó, vai em paz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Existe coisa melhor do que a paz, que você pode sair daqui nessa noite com ela na sua vida: o perdão dos pecados, a salvação da sua alma e a paz, a ausência de conflito. E é muito mais do que isso. A paz que vem de cima é muito maior do que isso, porque a paz, na definição do Aurélio, é a ausência de conflito, não é isso? A ausência de guerra. Mas a paz que Jesus traz é uma paz perfeita, uma paz perene, uma paz que dura para sempre, uma paz que você deita assim no seu travesseiro à noite e dorme em paz, como diz o salmista: eu me deitei e dormi e acordei, porque tu me fazes habitar em segurança, dormir em segurança, dormir em paz. Fique em pé nesse instante, por favor. E eu imagino, irmãos, que essa mulher, quando estava saindo, presta bem atenção nisso, para encerrar, que o escritor lá dos fatos, dos milagres de Jesus, da vida de Jesus, o biógrafo da vida de Jesus, ele estava lá na porta, irmão Ramon, a porta, anotando tudo que estava acontecendo. E quando aquela mulher lá, pastor Jeová, estava saindo já perdoada, salva e cheia de paz, vamos conjecturar aqui, né, pastor irmão? Aquele escritor perguntou: qual que é o teu nome? Isso eu estou falando, não está na Bíblia, irmão, por favor. Ah, a Janeiro falou que estava na Bíblia, mas não estava, fui lá conferir. Presta atenção. Estou conjecturando que aquele escritor que estava lá registrando os fatos da vida de Jesus, igual o Mateus lá, né, Nina? Do Chose, né? Que estava anotando tudo, os milagres. Ele perguntou para a mulher: qual que é o teu nome? Ela ia falar assim: pastor Oswaldo, não precisa marcar meu nome não, porque o mais importante não é ter um nome registrado na Bíblia, mas é receber a bênção de Deus para a sua vida, o perdão dos pecados, a salvação da alma. E agora percebam que foi falado sobre o silêncio aqui, né? Você viu o que essa mulher falou aqui no texto? 15 versículos aqui para Anne, Danilo. 15 versículos aqui, Carol, Alexandre. A mulher não fala uma palavra, mas nós estamos falando dela aqui hoje, mais de 2000 anos depois, porque as suas atitudes foram diferenciadas. Jesus aqui nessa noite quer transformar a sua vida, e você pode oferecer o que você quiser a Ele, até a sua vida. O mais importante não foi o vaso, foi a vida que Ele ofereceu a Cristo. Sueli, pode cantar, Sueli. Enquanto a Sueli vai cantar, irmãos, eu quero que você reflita em tudo que foi falado, cantado aqui nessa noite. E se você tiver alguma coisa para oferecer para Jesus, eu quero que você venha aqui à frente. Ah, não trouxe nada, pastor. Ofereça a tua vida para Ele. Meu coração se apavora. Os seus sonhos para Ele, os seus propósitos para Ele, o teu futuro para Ele, os seus medos para Ele, os seus preconceitos para Ele. O que você pode oferecer para Jesus aqui nessa noite? Que eu não mereço. As suas ansiedades para Ele. Eu sei que quem fez a promessa, Jesus está aqui na casa. tem nas mãos o controle. Você sabia que Ele estava aqui na casa, né? E você veio oferecer, Ele vai receber a sua oferta. Não entenda agora. Jesus recebe você, viu? Ele sabe o que está fazendo. Pai,
Ah, eu gostaria de entregar para Jesus a minha enfermidade. Venha, pode entregar a sua enfermidade Quem para de Ele. fora até pensa que está tudo bem por aqui. A sua insegurança no Mas eu futuro, confesso que vem foi entregar para tão pouco Jesus. que eu não desisti. Aquela prova que Só vai não fazer, parei igual o porque Walter eu fez, vi né, tua Walter? voz me dizendo Entregar para assim: filha, caminha que ainda tem muito pra você. Ah, pastor, mas eu quero viver. entregar os meus pecados Eu para vou Jesus. cumprir os Ele troca o detalhes, teu tudo pecado que com você. falei a você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor aqui nessa noite. Martinho Lutero disse assim: esse é o maravilhoso milagre do Evangelho. Jesus faz uma prova conosco, pastor. Ele pega todos os nossos pecados para Ele. Jesus quer pegar todos os seus pecados para Ele e te dar paz, segurança, perdão, salvação para a tua vida e para a tua alma. Há mais pessoas que estão precisando oferecer para Cristo aqui nessa noite, e o Espírito Santo está falando aos nossos corações: entrega tudo para Ele. Aquela mulher entregou tudo para Jesus e recebeu as bênçãos mais excelentes, as bênçãos eternas, a salvação, o